Olá, esse é o nosso segundo vídeo sobre leis de Newton, né? E hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, que é aquela famosa força é massa vezes aceleração. Antes de falar especialmente da equação, eu quero dizer o que é a ideia por trás dessa coisa de força, né? Lá no vídeo da primeira lei a gente falou sobre estado de movimento. Então eu quero ilustrar aqui um pouco para vocês o que é essa coisa de estado de movimento. Então vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação, ó. Coloquei aqui um desenho, essa primeira linha aqui, certo? Esse desenho ele está mostrando o tempo passando, então são 3 instantes, o instante de 0 é t igual a 0, instante de tempo t igual a 1, instante de tempo t igual a 2. E em cada um desses instantes tem uma bolinha aqui que vai estar se movendo. E o que eu quero tentar ilustrar é a velocidade dessa bolinha estar mudando ou não ao longo do tempo. Então nesse primeiro caso aqui, ó, vamos lembrar, a velocidade é um vetor. Então se eu fizer algo desse tipo aqui, se eu faço algo desse tipo, o que vai acontecer? Ó, então basicamente o que eu fiz aqui foi copiar e colar o vetorzinho que eu tinha desenhado para a primeira situação aqui, ó, e colar nas outras situações. Por que eu fiz isso? Porque eu quero indicar o seguinte. Lembra que quando a gente estava comentando sobre grandezas vetoriais, escalares, a gente falou que nos vetores, então eu vou chamar isso aqui de vetor V, que representa a velocidade. Nos vetores, o comprimento do vetor, o comprimento dele é o tamanho, é a intensidade. Então aqui, ó, esse comprimento aqui desse vetor V, a gente chama de módulo do vetor V. É o tamanho dele, é a intensidade dele. Então basicamente aqui, ó, nessa situação, aqui no tempo igual a 0, eu teria esse caso em que a velocidade do meu objeto, ela, além de estar na horizontal, apontando para a direita, ela tem uma certa intensidade. Aí logo depois, no instante de tempo t1 aqui, ó, eu continuo com a mesma velocidade, certo? Como eu copiei e colei aqui, vocês podem ver que é exatamente o mesmo tamanho de vetor e apontando na mesma direção, certo? E no terceiro caso aqui, mesma ideia, eu tenho o mesmo vetor V, o mesmo tamanho, apontando na mesma direção. Então aqui eu posso perceber que a velocidade ela não muda. E com velocidade eu quero dizer as duas coisas, o tamanho e a direção. Então as duas coisas são bastante importantes para a gente poder fazer essa nossa discussão aqui, certo? Então sempre que a gente estiver falando aqui sobre velocidade mudar, a gente tem que olhar para as duas grandezas. A gente olha para o tamanho do vetor, para a intensidade da velocidade e para a direção em que ela está apontando. Tem que eu quero dizer para vocês que aqui, ó, nessa primeira situação, eu não mudei o estado de movimento. Então aqui eu não mudei o estado. Vou escrever aqui o estado de movimento. Certo? Escrever desse jeito. Então não mudei o estado de movimento porque a velocidade continua a mesma em todos os instantes, certo? E aí agora vamos tentar analisar isso nessa situação de baixo aqui, certo? Então vamos tentar olhar para essa situação de baixo. Então nessa situação de baixo eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou começar então com a velocidade aqui do mesmo jeitinho, na horizontal, apontando para a direita. E aí depois eu vou começar a fazer ela mudar. Ó, vai ficar assim, depois assim, certo? Então vamos supor aqui, até no desenho não ficou tão ruim, né? Mas ainda assim eles estão de tamanhos diferentes, esses vetores. Mas eu quero que vocês imaginem que eles são do mesmo tamanho. Então aqui o que eu estou querendo dizer com o mesmo tamanho?
que o tamanho de cada um desses vetores aqui, ó, ele ainda é módulo de V, certo? O tamanho desse segundo vetor, ó, vetor V, ele também é módulo de V. O tamanho desse terceiro vetor aqui, ó, também é módulo de V, certo? Só que vocês percebem que eles estão cada um apontando numa direção diferente. Então isso aqui quer dizer que, de alguma maneira, eu modifiquei sim o estado de movimento daquele objeto. Então mudar o estado de movimento não significa só mudar a velocidade na intensidade dela. Pode ser mudar a velocidade na direção dela. Então sempre que você tem uma mudança de direção ou de intensidade na velocidade, por conta dela ser um vetor, quer dizer que existe uma força atuando sobre o seu objeto. Lembrando isso, eu estou falando tudo isso por causa da primeira lei de Newton, que a gente tinha lá, falando que o estado de movimento não muda se a força for zero. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que nessa primeira situação, eu não mudei o estado de movimento. Nessa segunda situação, eu mudei o estado de movimento. E eu estou tentando frisar isso aqui porque a gente tem o costume de pensar na mudança de velocidade simplesmente como uma mudança na intensidade. Então, por exemplo, eu passei de 20 km por hora para 30 km por hora, então minha velocidade mudou. Só que aqui eu poderia ter mantido 20 km por hora o tempo todo, só que eu estou mudando a direção do movimento. Eu não estou mudando a velocidade propriamente dita, tá? O número, o valor, certo? Na verdade, eu estou mudando a velocidade propriamente dita, né? A velocidade é um vetor. Eu não estou mudando o valor numérico do tamanho desse vetor, que a gente costuma chamar muitas vezes de rapidez. Eu não estou mudando o quão rápido eu estou. Estou mudando a direção desse movimento, certo? Que é a velocidade. Então, por isso que eu quero deixar isso bem claro aqui, que nem sempre a gente consegue relacionar essas coisas, sabe? Então aqui eu estou... deixa eu copiar isso tudo aqui. Opa! Não quer me obedecer aqui os meus comandos. Certo? Então aqui, ó, eu mudei, vou apagar esse não. Eu mudei o estado de movimento. Então, enquanto no primeiro caso eu não estava mudando o estado, porque eu estava mantendo a direção e a intensidade iguais, nesse segundo caso eu estou mudando só a direção e eu estou sim mudando o estado de movimento. Isso que é importante desse primeiro pedaço aqui desse vídeo. Então a gente vai agora para a segunda parte do vídeo aqui, que eu vou dar uma explicação mais geral sobre a segunda lei, certo? Então aqui eu estou colocando que mudar a velocidade só é possível quando há uma força resultante. Isso aqui é importante. Mudar a velocidade. Lembra que a gente chamou isso aqui antes de mudar o estado de movimento. Só é possível quando há uma força resultante, certo? Então, se existe uma força atuando, quer dizer que você pode mudar a velocidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para cá, ó, para essa situação aqui, em que eu mudo a direção desse movimento ao longo do tempo, o que acontece? Quer dizer que existia uma força atuando ali para poder fazer essa mudança de direção, certo? E aqui, ó, eu coloco essa dúvida que vocês podem apresentar aqui. Mas e no exemplo do carro freando, certo? Pô, eu disse que eu não tinha forças atuando sobre mim, mas eu tinha a sensação de estar me movendo. Então, em relação ao carro, era claro que eu estava mudando a minha velocidade. Aí vem uma outra coisa que eu vou falar aqui como um adicional, mas que é muito importante de entender, que é o seguinte: a lei da inércia, ela vale numa situação, não vale exatamente na outra, certo? E o que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer que a lei da inércia não vale em referenciais acelerados, certo? Ela não é uma boa descrição física do seu sistema
se o lugar onde você está tendo como referência, ele está sendo acelerado. Então, quando o carro freia, certo? A velocidade dele muda. Então, existe uma aceleração. Então, ele não é um bom referencial para você escolher, certo? Então, a lei da inércia não vale para as coisas em relação a ele. Por isso que a gente fala que você vai sentir que está se movendo em relação a ele, mas na verdade você não está, porque ele é um mau referencial. Então, por isso, eu vou grifar aqui, ó, ela não vale em referenciais acelerados, certo? E ela vale no que a gente chama de referenciais inerciais, que são referenciais ou ambientes que não estão mudando de velocidade. Então, se você está dentro de um avião, se você está dentro de um navio ou dentro de um carro e ele está com a velocidade constante, a lei da inércia vale, certo? Se você está dentro de um carro, de um avião, de um navio que está mudando de velocidade, a lei da inércia não vale. Então isso aqui é um ponto importante, interessante de pensar sobre, certo? E só vou falar ele aqui como um adicional. E agora a gente volta para a segunda lei para concluir o que eu gostaria, que é o seguinte: a força aplicada provoca uma mudança na velocidade que é menor conforme a massa aumenta. Então essa definição que eu quero dar aqui sobre o que significa a segunda lei de Newton. Então eu estou dizendo aqui o seguinte: sempre que eu aplico uma força sobre algo, eu vou mudar o estado de movimento, que é a conclusão que a gente tinha chegado antes, certo? Naquele caso do exemplo que eu dei logo acima, eu tinha uma bolinha se movendo, o vetor velocidade estava mudando de direção, então eu concluí: existe uma força atuando ali para poder mudar esse vetor velocidade, certo? Então acontece aqui que sempre que tem uma força aplicada sobre algo, você provoca essa mudança de velocidade. Só que essa mudança, a quantidade que essa velocidade se modifica, ela depende da massa do objeto. Se o objeto é levinho, você aplica uma força nele e a velocidade dele muda bastante. Se o objeto é pesadão, você aplica essa mesma força e a velocidade muda pouco. Um exemplo que eu gosto de ter em mente é você pega assim um guarda-roupa em casa, por exemplo, e aí você tenta empurrar esse guarda-roupa e não consegue. Aí você tenta empurrar, por exemplo, o sofá e consegue. E qual que é a diferença entre os dois nesse caso? É só a massa. A força total que você consegue aplicar nos dois é a mesma, que é a força máxima que seu corpo vai conseguir aplicar naquele objeto, certo? Depende de alguns fatores, tipo o chão, o calçado que você tá e tal. Mas assim, de maneira geral, se você aplicar a mesma força num sofá e no guarda-roupa, o sofá ele vai se mover mais ou vai ganhar mais velocidade do que o guarda-roupa. Porque é natural que a massa desse sofá seja menor que a massa desse guarda-roupa. Então é importante perceber que a massa desempenha um papel fundamental aqui nessa relação entre força e aceleração. E é por isso que muitas vezes a gente vai chamar a massa de inércia. A gente vai falar assim, é a massa que vai dificultar eu a mudar o estado de movimento, certo? Então existe a lei da inércia e existe a ideia de que a massa está associada, então, com essa dificuldade em modificar o estado de movimento de um objeto. Então por isso que a gente faz essa conexão. Então são duas coisas diferentes, só que conectadas ao mesmo contexto, certo? A lei da inércia fala, se você está em movimento, você continua em movimento. A massa sendo compreendida como inércia, ou sendo interpretada como inércia, ela está dizendo para você que, apesar de você aplicar uma força, a quantidade que o movimento se modifica, a quantidade de velocidade que você consegue conceder a um corpo, depende da massa dele. E aí, tudo isso que eu falei aqui está escrito nessa linha aqui embaixo, certo? Que é essa equação, que é a força, é a massa vezes a aceleração. Essa equação está me dizendo que a força e a massa, elas são diretamente proporcionais, certo? Então, olha, é só olhar para ela aqui e eu percebo que como F e A
estão aqui no numerador, os dois em cima, quer dizer que se eu aumento a força, aumenta a massa, certo? Mas, se vocês repararem, ó, consigo escrever essa equação de um outro jeito. Vou escrever ela aqui embaixo. Vou escrever ela de vermelho aqui embaixo. Eu consigo escrever F sobre M é igual a A. Certo? É a mesma equação, escrita de um outro jeito. E nessa outra maneira de escrever ela, eu estou dizendo que a aceleração e a massa elas são inversamente proporcionais. Então, estou dizendo que quando eu tenho uma massa grande, a minha aceleração é pequena, a minha mudança de velocidade é pequena. Então, para vocês verem que tudo isso que eu expliquei aqui, tudo que está escrito nessa frase aqui de cima, está escrito de novo nessa equação aqui de baixo, certo? Então, essas duas coisas estão me dizendo exatamente a mesma ideia. E aqui, ó, eu coloco aqui essa outra definição aqui, ó, de aceleração, que é a variação da velocidade ao longo do tempo. Só para lembrar vocês que de vez em quando os exercícios eles vão te dar quanto que a velocidade mudou, quanto tempo passou, e vão pedir, por exemplo, qual que é a força atuando no corpo, certo? Não é o tipo mais comum de exercício, mas é muito comum tem em análise gráfica. Então a gente tem uma análise gráfica que tem que descobrir qual que é a força atuando sobre um corpo, e a gente precisa usar essa relação entre a velocidade, o tempo, a massa e a força, certo? Então só para incluir ela aqui. Então basicamente isso que foi a aula essa aula, né, esse vídeo, foi a gente discutindo um pouco sobre a segunda lei de Newton e o que ela representa para a gente. O próximo vídeo vai ser sobre a terceira lei de Newton, certo? E eu vou lançar mais um vídeo discutindo 2 casos, ou 3 casos, dependendo do que eu decidir, que vai ser um sobre força de atrito, um sobre força de arraste com ar, e um outro talvez discutindo um conceito mais genérico, assim, sobre força, alguma situação específica e tal. Então ainda estou me decidindo, mas vai ter esse vídeo além, né? Além da explicação das 3 leis individualmente. Então, até o próximo vídeo.